Gravação iniciada, presidente. Grata. Bom dia, depois de um breve intervalo, retomamos a sessão da manhã do dia 15 de dezembro de 2020, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Lisiane Angelotti Meira. Nós vamos retomar iniciando o julgamento dos processos dos itens, do item 1 por vez, 62? Do item 62 da pauta, cuja recorrente é Eliane Argamasas e Juntes Limitadas, de relatoria da doutora Semiramis. Doutora Semiramis, por favor. Obrigada, presidente. Está na pasta, a pasta chamada Eliane, é o processo final 2003-54. Eu vou tentar resumir, presidente, porque aqui é um imbróglio processual judicial, na verdade. Vou tentar resumir e depois passo ao voto, que eu acho que no voto os detalhes também ficam aparentes. Esse contribuinte, ele adquiriu, por cessão, créditos de terceiros para compensação própria. Uma empresa chamada IBF entrou com ação judicial para pedir direito ao acreditamento de IPI dos insumos desonerados, ganhou, foi vencedora, e esses créditos ela cedeu por contrato à contribuinte que é a hora recorrente. E, na origem, foi deferida a habilitação do crédito pela dona efetiva do crédito, né? Mas não foi deferida a compensação por essa contribuinte, porque a Receita entendeu que na data do pedido já estava vigente a nova instrução normativa que proibiu a compensação de débitos próprios com crédito terceiro. Porque ao tempo do trânsito em julgado da decisão, que foi em 97, por aí, existia uma única instrução normativa que tratou disso, que era de número 21, e essa instrução normativa de número 21 da Receita, ela permitia a compensação com crédito terceiro. Logo, ela foi substituída em 2000, e a partir de 2000 até os dias então, ali aqui é que o crédito foi constituído sob a égide da Instrução Normativa 21. Então, veja que, ao passo que a Receita, claro, que segue o regramento da data da propositura da Perdecomp. Então, essa é a questão de mérito principal para esse contribuinte em relação à compensação. O que acontece aqui é uma série de infortúnios judiciais, né? Porque a dona do crédito, ela seguiu todos os trâmites judiciais até ganhar esse crédito em definitivo, mas ao final, recentemente, porque o processo é de 2003, e ela tem uma nova ação judicial em 2017. Então, são esses incidentes processuais que geram mais dúvida ao caso. Então, eu gostaria de passar ao voto em que eu trago os detalhes das ações, mas em síntese o relatório é esse, né, presidente? Muito obrigada, pode passar, por favor. As compensações intentadas pela recorrente fundamentam-se no proveito de créditos terceiros por origem de decisões judiciais. Em síntese, a Nitriflex, cedente dos créditos aproveitados pela recorrente, impetrou 2 mandados de segurança, o primeiro para o reconhecimento do direito de crédito de IPI, na aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento do imposto, e o outro para afastar a restrição imposta pela IN 41 de 2000, que vedava a utilização de créditos terceiros na compensação de débitos próprios. A Nitriflex obteve êxito em ambas as ações com trânsito julgado. Com base nessas ações, a recorrente propôs as suas declarações de compensação, ou seja, queria ressaltar aqui que, além da ação de direito material, ainda existiu uma ação da cedente dos créditos que lhe garantia transmitir esses créditos a terceiros. Através dos despachos decisórios preferidos em 99 e 2000, nos PAs finais 70 e 18, esses PAs são habilitações de crédito, tá? Não da recorrente, mas da dona do crédito. Houve a habilitação do deciso na Receita para a compensação do crédito de IPI com débitos próprios e de terceiros.
as ofertas das declarações da recorrente se fundamentaram na habilitação do crédito de número 18. Isso é importante para a gente ver o que a ação atual de 2017 tem a ver com esses processos todos. Então, vejam, o processo de 2001 é referente ao mandado de segurança para autorização do envio dos créditos a terceiro, e o fundamento para a compensação desta recorrente é o processo de crédito da dona final 9918. Entendo que as duas questões principais controvertidas nesse processo são a existência de coisa julgada, que assegura a compensação com crédito de terceiros, e a ocorrência de homologação tácita, que é um pedido expresso da recorrente. Contudo, conhece-se outras informações judiciais relativas a atos posteriores que influenciam na solução da demanda nestes autos. Trata-se do agravo de instrumento, cito aí para vocês o número, em ação de titularidade da Nitriflex, Indústria e Comércio, em trâmite no TRF da terceira região, em 2017. Tal ação já foi citada em outros casos da mesma recorrente Eliane em apreciação no CARF. Então, olha o que diz a emenda. Item 2 da emenda. Litispendência, ele não reconheceu litispendência com o primeiro mandado de segurança de 2001 que garantia a Nitriflex cedeu seu crédito a terceiros. Esse processo ainda está em cautelar com antecipação de tutela. O TRF da terceira reconheceu que a possibilidade de cessão de créditos a terceiro segue solução distinta. Por quê? Porque o TRF da segunda, na ação rescisória de 2005, rescindiu a decisão que tinha concedido o mandado de segurança de 2001, garantindo a incidência de normas administrativas que regem a compensação do contribuinte a débitos próprios. Não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão ou fundamento judicial para extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiros sucumbiu. A Nitriflex está despida de título que autorizasse a ceder os créditos a outras empresas. Então, o que está consignado aqui é que a Nitriflex entrou com uma ação, até mesmo fazendo parte, além da matéria tributária, ação por perdas e danos. Por quê? Porque ela ganhou uma grande quantia de crédito de 98 e ela não conseguiu compensar quase nada. Nem os terceiros conseguiram compensar, né? Então, essa ação judicial ela veio pedir danos morais e materiais para a União, mas também tratou de matéria tributária. E no momento que ela tratou de matéria tributária, surgiu a rediscussão do primeiro mandado de segurança do direito material de IPI e surgiu a discussão do mandado de segurança que garantia a cessão a terceiros. O que aconteceu é que a ação garantida a terceiros, ela foi objeto de ação rescisória em que se cassou a decisão original. O processo seguiu para os tribunais superiores, mas não houve êxito. Então, o direito da recorrente ela não tem mais suporte judicial, né? E o que o acórdão também da terceira região veio consignar é que, em relação ao crédito, embora a União tenha entrado com rescisória, quando foi para os tribunais superiores foi mantida a decisão original. Não vou entrar nesse mérito porque eu acho que não precisa nesse caso, mas a gente tem o parecer 492 da Procuradoria que dá a coisa julgada em relação a esse tema como relativizada, né? Mas, enfim, eu acho que para esse caso não é importante discutir essa parte. O que eu fiz aí foi colar para vocês todo o voto do TRF da terceira região. Por quê? Porque isso influencia no âmbito do conhecimento do recurso. Porque, embora quem tenha entrado com essa ação seja a Nitriflex, a dona original dos créditos, sem sombra de dúvidas, ela discutiu a possibilidade dela própria ceder esses créditos. Deu para entender até agora? Ou não? Alguém tem alguma angústia? Posso prosseguir? Pode, por favor. Vocês querem que eu leia o TRF? Está todo o voto relatório aí. Em síntese, é isso. O TRF diz que não há plausibilidade para medida cautelar em liminar e analisou os termos propostos já até para ver se conferia ou não essa medida cautelar.
E aí apareceu nesse processo, então, as informações de que o direito material ainda está garantido, mas a cessão a direitos foi perdida definitivamente na esfera judicial. Uma outra questão que aparece aqui é qual era o procedimento compensatório da época. O da data da instituição do crédito, da constituição do crédito pela sentença judicial, que era a IN 21, ou quando entraram as compensações com a IN de 2000, já que vedava a terceiros. Bom, eu queria, por favor, que vocês fossem à página 13, que aí eu traço minhas conclusões em relação a todo esse julgado que está na parte anterior. Então, as conclusões que se chega a partir do agravo de instrumentos são: a rescisão da sentença que havia reconhecido o crédito de IPI perdeu os efeitos quando a STF acolheu a reclamação processual 9790 e cassou o julgamento proferido na ação rescisória. Logo, o direito ao crédito de IPI subsiste para a Nutriflix, ainda que tenha aquele parecer normativo vinculante 492 da PGFN, que não entrou aqui pela antiguidade do caso, né? Não houve ventilação desse debate. Talvez a gente entrasse nele caso não tivesse perdido o provimento judicial que garantia a cessão a terceiros. Item 2 das conclusões: o TRF da segunda região, na ação rescisória de 2005, rescindiu a decisão de concessão da segurança no MS de 2001, garantindo a incidência de normas administrativas que restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios. Dito de outra forma, o mandamento judicial para compensação mediante o uso de créditos de terceiro não subsistiu. A Nutriflix não detém mais título judicial que a autorize a ceder os direitos creditórios a terceiros. 3. O processo de crédito 9918, de titularidade da Nutriflix, indicado pela recorrente Eliane como base para suas compensações, compõe a referida nova ação judicial. Ou seja, até o processo de crédito, de habilitação de crédito, serviu para a Eliane usar nas compensações, até ele foi submetido a essa nova ação judicial em 2017. Por quê? Mais uma vez, era uma quantia exorbitante de crédito, não conseguiu compensar nada, e os terceiros que ela cedeu também não, por causa do óbice da questão da norma procedimental à data da entrega do pedido de compensação. Do exposto, toda a argumentação do recurso voluntário da Eliane, no tocante à legitimidade da compensação com crédito de terceiros, que no caso é ela, o alcance das decisões judiciais, que ela alega que houve trânsito julgado, enfim, que não tem que se mudar o que estava consolidado na época, a existência e ferimento da coisa julgada, a violação à irretroatividade e a irrelevância da existência de demonstração de saldo credor, restam todos prejudicados na minha interpretação. Então, eu apliquei a súmula CARF número 1. Nesse sentido, eu trago outros processos da Eliane já julgados no CARF com o mesmíssimo teor de defesa e a aplicação desse agravo de instrumento. O que aconteceu aqui? O que aconteceu é que nos outros processos da Eliane, ela trouxe a informação relacionada a esse agravo de instrumento. No nosso processo, ela não trouxe, mas é notório, os acordos já estão publicados, se referem à mesma situação, aos mesmos créditos, ao mesmo pedido de habilitação da Eliane. Então, achei por bem aplicar as decisões também proferidas em relação aos outros processos já julgados no CARF. A diferença do nosso com os outros já julgados é que os outros tinham utilizado para dar concomitância a liminar, o julgamento da liminar, ao passo que eu usei já a negativa do agravo de instrumento. Tinha uma liminar no agravo, que foi utilizada nos outros processos, ao passo que, quando eu consultei, já estava o agravo decidido definitivamente, negando qualquer tutela provisória. Aí eu cito acordos da Câmara Superior, um acórdão do Paulo, Guilherme, ou, enfim, em relação ao mérito, eu dou a concomitância. Falta um argumento dela em relação à ocorrência de homologação tácita.
Ela alega o conhecimento de homologação tácita nos termos do parágrafo 5º do 7.4, porque o pedido de compensação do crédito com débito de terceiros foi protocolado em janeiro de 2003. E a ciência do espaço decisório foi 20 de 12 de 2008, portanto, mais de 5 anos depois. Assim, houve homologação tácita independentemente do crédito ser próprio ou de terceiros ou do motivo da não homologação. Acrescenta que não estava vigente a Lei 11.051, que passou a prever as hipóteses em que a compensação tributária seria considerada não declarada. No tocante a essa matéria, o CARF também já se pronunciou em casos da mesma recorrente, da Eliane. Aqui eu adotei o voto de um dos casos, para dizer que não houve essa homologação tácita. E no seguinte resumo, a homologação tácita que alude o parágrafo 5º diz respeito unicamente aos casos de compensação pleiteada pode ser admitida como compensação de declaração, não alcançando os pleitos de compensação de terceiros com débitos próprios. Eis que o caput do 74, a partir da alteração trazida pela MP 66, se restringe à compensação de crédito contribuinte com próprio débito. Então, pelo caput do artigo, já anterior a qualquer modificação em relação à declaração considerada não declarada, ele já dizia que era crédito próprio com seus próprios débitos também. Então, em síntese, a argumentação é essa, mas tem um voto bastante interessante que eu coloquei aqui, do José Renato, que ele traz os pormenores, citando até um voto do José Fernandes, que era da turma. Então, a minha conclusão, presidente, é por conhecer em parte e na parte conhecida negar provimento. Ok, muito obrigada, doutora. Alguma observação? Podemos votar? Podemos votar? Então, nós estamos analisando o item 62 e a proposta da relatora, conhecer parcialmente, da parte conhecida, negar provimento. Doutora Ali? Parabéns, doutora Silvia. Que confusão, hein, que fizeram com a relatora. Obrigada. Doutor Marcelo? Com a relatora. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Com a relatora. Doutor Zé Adão? Com a relatora. Muito obrigada. Doutor Breno? Com a relatora, presidente. Obrigada, eu também acompanho a relatora, que trabalho para desvendar tudo isso, né, desfazer tantos nós, mas muito bom, parabéns. Então, a decisão é por unanimidade de voto em conhecer parcialmente e na parte conhecida, negar provimento. Esse é o item 62, passamos agora ao item 63, doutora Semiramis. Presidente, está na pasta Eliane ainda, tá? E o final é 2003-43. Ok. Presidente, esse é igual ao que nós acabamos de ver, né? Porque só muda o período, né? E então eu segui a mesma linha, trazendo o acórdão do TRF da terceira região e entendendo pela concomitância do mérito das compensações, né? E na parte da homologação tácita, por não reconhecer a homologação tácita, em virtude da redação do 74, e que desde 2002 a redação é para créditos próprios com débitos próprios. Então, a minha conclusão seguiu a mesma do item anterior, que foi por conhecer em parte, na parte conhecida, aqui no caso a homologação tácita, negar provimento. Muito obrigada, doutora Semiramis. Então, estamos no item 63, cuja conclusão é idêntica do item 62, conhecer parcialmente na parte conhecida, negar provimento. Doutora Ari? Correto, doutora, mas eu estou pensando aqui o prejuízo dessa empresa, né? Perdeu os créditos, teve declaração não declarada, vai ter que... com a relatora, é uma confusão e tanto. Ari, é por isso que essa ação que rediscutiu, ela rediscutiu tudo
Só que estava também no bojo indenização por danos morais e materiais. Porque os valores originais de 1998 eram mais de 200 milhões. Mas quem vai indenizar quem? O vendedor vai ter que indenizar o adquirente, é isso? Não. Isso é uma coisa entre eles que não tem a ver com a questão tributária, né? Pode ser, porque, enfim. Mas, de qualquer forma, a dona dos créditos está pedindo indenização para a União. A dona do crédito está pedindo indenização para... Isso é longe Eu ainda. acho que ela conseguiu usar uma pequena parte, ela própria, né? E mesmo assim não foi tudo. Fora Então, dessa realmente, história tem uma história fora dessa. Eu acho que os processos de compensação com ação judicial, eles nunca dão certo, né? Impressionante. A não ser que seja uma... ainda mais que quando ele muito fixado. a norma administrativa permitia a compensação de crédito de terceiros, ele vendeu, aí depois mudou a regra do jogo, né? E o problema é que a Eliane também, eu fiquei na dúvida disso aí, mas é uma coisa que impacta tudo, que está tudo no mesmo bolo, né? Tem ação judicial, tem reversão de coisa julgada, quer dizer, extinção, rescisão de coisa julgada. A Eliane, por exemplo, não era parte do processo judicial, mas como ela é beneficiária do crédito, isso afeta diretamente a ela, né? Então, é um caso bem complexo, cheio de armadilha. Na verdade, o que pegou para a Eliane foram duas coisas. O processo que ela utilizou como indicativo do crédito foi judicializado novamente pela dona efetiva, e o processo judicial que garantia a cessão para ela, porque, na verdade, a ação judicial que garantiu a cessão para ela afastou o texto da IN já, entendeu? Ele era preventivo, porque eu acho que o contribuinte estava inferindo que a Receita ia mudar a norma. Porque a norma de compensação ela é procedimental, né? Então, quando termina a ação, você pode estar na vigência de outro procedimento de compensação. Então, justamente por ser uma norma procedimental, ele entrou com esse mandado de segurança para garantir que, se a Receita mudar... Eu acho que o Marcelo saiu. Sim. Marcelo? Opa! Oi, Marcelo. Marcelo? Estão me ouvindo? Só ouvindo. Hã? Só ouvindo. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo, mas não vemos você. Você apagou a luz aí, Marcelo? Só você, Marcelo. Gente, o tempo é implacável, né? Agora essa dona do crédito está rediscutindo tudo de novo, mas ela pode ser pega no meio do caminho pelo parecer 492, né? Eu não conheço esse parecer 492, Semira. É sobre o quê? Só sobre coisa julgada, né? É que a questão foi pacificada no Supremo em sentido contrário. Então, a alegação da Fazenda é que o contexto jurídico e fático é outro. Então, a coisa julgada não é descumprida, mas sim superada. Entendeu? E, se não me engano, o ministro tornou vinculante para nós. Esse é um problema. Então, realmente, o tempo é terrível. Isso é verdade para relações continuativas. O problema é atingir o passado. Exato. O futuro, sim, mas o passado é complicado. Pois é, mas o parecer joga... Ele vincula, né? Se tivesse nada ainda pelo ministro, então... Mas juridicamente... Eu um caso só uma vez. Ó, a Marcela aí, voltou. Voltou. Vamos continuar? O Ari votou. Pode repetir o voto? Com a relatora. Marcelo? Com a relatora. Muito obrigada. Salvador? Antônio. José Adão? Com a relatora. Não, o Marco Antônio não votou. Espera aí, vou voltar. Doutor Marco Antônio? Acompanha a relatora. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão, agora sim, por favor. Acompanha a relatora. Obrigada. Doutor Breno? Com a relatora, presidente. Obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, nós julgamos o item 63 por unanimidade de votos em conhecer parcialmente, na parte conhecida, negar provimento. Podemos passar para o 64. O 64 é também da recorrente Eliane, S.A. Revestimentos Cerâmicos, relatoria da doutora Semira Miss. Por favor, doutora. Esse processo é idêntico aos dois anteriores, presidente. Idêntico. Tá. Mesmo voto, mesma situação. Vai mudando, né, os períodos, né? Então, minha conclusão foi a mesma, em conhecer em parte, por causa da concomitância, na parte conhecida, negar provimento, não reconhecer na homologação tácita. Ok. Podemos passar a votação, doutora Ari? No item 64, a doutora
Semiramis, relatora, propõe conhecer parcialmente na parte conhecida negar provimento. Com a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Com a relatora. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Com a relatora. Obrigada. Doutor José Adão? Com a relatora. Obrigada. Doutor Breno? Com a relatora, presidente. Obrigada. Eu também voto com a relatora. Então, a decisão do item 64 é por unanimidade de voto conhecer parcialmente na parte conhecida negar provimento. Podemos passar para o item 65, doutora Semiramis? Podemos, presidente. Tem uma pasta na T que chama Araripe. Então, os 4 processos que estão agora na nossa altura da pauta. E o primeiro item que aparece na pauta, o final dele é 2009-16. Vamos na ordem? Vamos na ordem. Então, nós vamos julgar o item 65, cuja recorrente é Araripe Têxtil S.A. Artesã. E a relatora, a doutora Semiramis, por favor, doutora. Obrigada. Estou dando uma olhadinha para ver se eu lembro para resumir. Só um minuto, por favor. Bom, não consegui lembrar os detalhes para resumir. Eu vou pedir a licença para ler, mas eu acho, presidente, que a gente pode ir direto ao voto, porque não é um caso complexo, tem que lembrar os detalhes. A questão aqui é uma compensação considerada não declarada. O despacho decisório final 92 considerou como não declarada a compensação proposta neste processo, pois o crédito indicado já tinha sido indeferido em outro. Lembrei. É só isso mesmo. A alegação da recorrente é que não daria para ser de saída, na origem, a declaração dele considerada não declarada, se o outro processo ainda pendia de decisão definitiva, né? Eu estou aplicando o artigo 74, parágrafo 3º, 6, que diz assim: além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou compensação, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega pelo sujeito passivo da declaração contida no parágrafo 1º, que, inciso 6, o valor objeto de pedido de restituição ou ressarcimento já indeferido pela autoridade da Secretaria da Receita, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão administrativa. Diz mais ainda, o parágrafo 7. Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo a intimá-la a efetuar no prazo de 30 dias do ato que não homologou o pagamento dos débitos. É facultado ao sujeito passivo apresentar a manifestação de conformidade contra a não homologação da compensação, da decisão que julgarem procedente, então, cabe recurso ao CAF. 11. A manifestação de conformidade ou recurso obedecerão ao rito de 7235 relativamente ao débito objeto da compensação. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses as previstas no artigo 3º e parágrafo 13. O disposto no parágrafo 2º, 5º e 11 não se aplica às hipóteses previstas no 12 desse artigo. Ou seja, o parágrafo 9º, 10 e o 11 do 74 determinam a aplicação do rito do PAF à manifestação de conformidade decorrente da compensação não homologada pela autoridade administrativa, ao passo que o parágrafo 3º veda expressamente a manifestação de conformidade para as hipóteses previstas no artigo 12. O artigo 12, no inciso 1, remete ao artigo 3º, que prescreve, dentre as causas de compensação não declarada, a do inciso 6, que acabei de ler para vocês. Ou seja, a decisão de piso, ao não conhecer a manifestação de inconformidade, fez corretamente, porque, na origem, a declaração foi considerada não declarada. Então, no momento em que ela não declarada e não existe fundamento legal para o recurso para cá, por quê? Porque não tem negativa de provimento ou homologação parcial, né? Ela é não declarada. Então, não existe previsão legal para o recurso voluntário nesse tipo de caso que a compensação não é declarada.
Então, minha conclusão, presidente, é por não conhecer o recurso voluntário. Ok. Podemos passar a votação? Ok. Então, nós estamos no item 65. A proposta da relatora é não conhecer do recurso voluntário. Doutora Ari, por favor. Com a relatora. Por isso que eu disse que esse artigo 134 era uma coxa de retalhos. Cada vez que mudava a legislação, tinha que mudar esse artigo para adaptar. Então, virou um monstro. Com a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Com a relatora. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanha a relatora. Obrigada. Doutor Salvador. Com a relatora. Doutor José Adão. Doutora, eu acompanho a relatora, mas eu acho que é o item 68, não 65. Se eu estiver enganado. Que é o 2009-61. 2009-16. São dois processos iguais, salvo engano, eu vou olhar, só um minuto. Não, acho O que é que eu abri foi o final do 16. 2009-16, acho que é o 65 mesmo. Ah, não é o 61, é o 61, compensação não declarada. Presidente, os processos são iguais, é que eu estava seguindo a ordem da pauta. Se a senhora tá, quiser ok. passar, então, para julgamento do item lá do final, é Não, igual a esse. desculpe, eu me equivoquei. É o mesmo problema, e é o mesmo voto. Ok, então a gente já começou a votar o 65, é o mesmo voto, né? Então, Não, 65 não. Não. É o mesmo voto. 65. Esse a gente vai deixar, então? Não, nós estamos julgando o item 65, é isso? Eu abri o meu. Eu acompanhei. Foi o que eu acompanhei também, 2009-16. Tá, mas Isso. nós não vamos passar lá para frente para aplicar o mesmo voto. Não, estamos votando o item 65. Então tá bom, item 65, o final é 2009-16. Isso. E Foi esse que você acabou de votar, não foi, menino? foi esse que eu acompanhei. Não, Eu também acompanhei esse do voto todinho. O que aconteceu é que eu fiz confusão aqui, porque eu abri o 68 e ele é exatamente igual o 65. Então eu peço desculpas e... Vamos julgar o 68 então, presidente, se a senhora não se opuser. É que a gente já começou a votação, a gente julga em seguida. Tá bom. Vocês são iguais, Então, vota tudo junto, 65 até 68? 66. Não. Sim, mas a gente já iniciou a votação no 65, eu preferia concluir para ficar claro. Então nós estamos 65 votando. já encerramos, agora ia para o 66. Não, mas a gente não terminou de votar. O doutor Ari votou, Ah, o entendi. doutor Marcelo, Marco Antônio, Salvador e agora José Adão. Eu Então, acompanho a relatora no 65. Nós estamos na votação do item 65, né? E nós já temos o voto do doutor Ari, Marcelo, Marco Antônio, Salvador, que acompanharam a relatora, e eu passo a palavra agora para a votação do doutor José Adão. Eu acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Breno. Não é relatora, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho a relatora, então no item 65 a decisão foi unanimidade de votos por não conhecer do recurso voluntário. Agora passamos para qual, doutora? Eu anuncio. Acho que a gente pode pegar o idêntico, então, e ir para o item 68. Ok, então nós vamos iniciar agora o julgamento do item 68, cuja recorrente é a mesma, Araripe Peixe USA Artesã, também de relatoria da doutora Semira Misto. Por favor, doutora. Presidente, esse voto é idêntico ao item 65, né? Em que ele ofertou um pedido de compensação com um pedido de ressarcimento já indeferido. E o único argumento de defesa dele em relação a que não poderia ter sido não declarada a compensação dele, já que o processo não tinha sido julgado, o processo de ressarcimento. E eu trago toda a legislação do artigo 74, porque na origem foi compensação não declarada, DRJ, manifestação de conformidade não conhecida, então é falta de previsão legal para o recurso voluntário para nós, nesse caso, então o voto é também por não conhecer o recurso voluntário. Ok, muito obrigada, doutora. Então, o item
68. O item 68, o voto da relatora é também por não conhecer o recurso voluntário. Doutora Ari? Acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Breno? Acompanho. Obrigada, eu também acompanho. Então, o item 68, a decisão é por unanimidade de votos por não conhecer o recurso voluntário. Doutora, para qual que eu anuncio agora? Item 66, presidente, a mesma empresa Araripe, final 2003-48, está na mesma pasta Araripe. Ok, então passamos agora ao julgamento do item 66, cuja recorrente é a mesma, Araripe Teste USA Artesã, de relatoria da doutora Semira Miss. Doutora, por favor. Eu vou resumir, presidente, depois passar o voto, que eu acho que conseguimos acompanhar. É um pedido de ressarcimento que o contribuinte vinculou uma compensação, mas ele fez o pedido de ressarcimento por papel, né? Por papel, e a justificativa dele foi apenas que ele tinha que anexar as notas fiscais, por isso que não deu para fazer na via eletrônica. Esse processo é antigo, mas já estava na vigência do sistema eletrônico PADECOMP. E então, o entendimento na origem foi que haveria possibilidade de papel, desde que houvesse a impossibilidade de acesso ao programa. E a justificativa que ele deu para não ter acesso ao programa é que ele tinha que anexar as notas fiscais. Só que o programa PADECOMP, ele tem campo para tudo isso, né? Então, a origem não conheceu esse pedido de ressarcimento. Uma outra questão é que ele compensou, além do problema do pedido de ressarcimento, que a compensação foi vinculada, além disso, ele indicou como débito as parcelas de um parcelamento dele. Só que a legislação da época, hoje em dia, se não me engano, não é mais possível fazer compensação com parcelamento, né? Mas, naquela época, existia uma previsão, nós estamos falando de 2003, anterior a 2003, né, o pedido, existia uma instrução normativa na época que dizia que poderia haver a indicação na compensação como débito do contribuinte, mas a regra também falava, a indicação das parcelas eram as do final, não as do começo, e ele usou as do começo. Então foram dois erros de procedimento. Esse meu lote, o CARF acertou muito bem, porque esse meu lote de compensações, ele é inteiro procedimental, né? E os lotes que eu tive nos meses anteriores, ele era a questão da prova, né, da compensação, e esse especificamente é a questão procedimental. Então, ele errou nesses dois aspectos. Aí, passando direto ao voto, a compensação, então, ela não foi homologada por dois motivos. O primeiro, a DECOMP apresentada indicou como débitos para a compensação as parcelas pertinentes ao processo de parcelamento, mas indicou as parcelas contemporâneas ao pedido de compensação, ao passo que o artigo 29 da IN 210 de 2002 determina a indicação de débitos em ordem inversa. Eu copiei o dispositivo aí para vocês conhecerem. Por isso, o contribuinte, ao indicar débitos de forma diversa da norma regulamentadora e suspendido recolhimentos mensais do parcelamento, foi rescindido, né? O parcelamento também, e colocado em cobrança. Ao contrário do que alega, a norma do 29 é válida e eficaz, porquanto a IN 210 de 2002 tem como fundamento de validade o parágrafo 14 do artigo 74. Receita Federal disciplinará o disposto nesse artigo, inclusive quanto à fixação dos critérios de prioridade para a apreciação dos processos, enfim, etc. Assim, correto fundamento do despacho decisório. O processo de origem do crédito, que é o ressarcimento de IPI, presumido IPI da 11.9779, foi indeferido sem exame de mérito, por não ter sido requerido por meio eletrônico, e sim via formulário. O pedido de ressarcimento foi intentado pelo contribuinte em 21/8 de 2003, na vigência do 5º a 320 e do 3º da 323 da Receita.
né, que trata que, salvo as exceções de impossibilidade, que não é o caso aqui, porque foi só indicação de nota fiscal, considera-se não formulado o pedido de ressarcimento. Então, ao contrário do que defende, a via eletrônica é obrigatória, porquanto, como já posto acima, cabe à Receita a disciplina da operacionalização dos pedidos de ressarcimento e compensação. Não há ilegalidade na exigência de processamento eletrônico dos PARDECOMs. A apresentação em papel é subsidiária para situações de impossibilidade. Esta condição não foi demonstrada pelo contribuinte. Não há razão no argumento de que havia a necessidade de colacionar as notas fiscais para embasar o pedido, por isso o uso do formulário. Ressalta-se que há campos na própria declaração eletrônica para a inserção das notas às quais o crédito se refere. Por outro lado, a alegação de que apenas na vigência da IN 360 é que passou a se exigir a via eletrônica também não prospera, já que o dispositivo de mesmo teor constava das INs vigentes na data da apresentação do pedido. Não houve rigor excessivo, mas sim descumprimento de determinação procedimental da legislação. Discordo do pleito de que o crédito com suporte no artigo 11, que é o crédito 2000 de IPI, é matéria incontroversa no âmbito administrativo. Ele faz essa alegação por entender que, como é incontroverso o direito dele ao crédito presumido, então qualquer erro procedimental teria que ser afastado, né? Teria que ser diminuído em relação ao direito dele, que é material. Porque a análise da validade, liquidez e certeza do crédito sequer foram analisadas, né? Que estariam na dependência do correto procedimento de ressarcimento e compensação. Bom, a minha conclusão é que se o pedido de ressarcimento é considerado não declarado, e inexiste o direito creditório indicado na compensação. Então, não há o que se homologar. Dito de outra forma, eu entendi que a compensação aqui perdeu o objeto, porque não tem crédito. Então, meu voto é por não conhecer também. Ok. Muito obrigada. Podemos votar? Uma pergunta para o doutor Semíguez. Doutor Semíguez, aqui você está, sua conclusão é não conhecer. Mas, de fato, você não entrou aí no meta do pedido dele para... Seria negar provimento? Eu entendo. Eu justamente perdi o objeto porque eu teria analisado o mérito caso eu tivesse analisado o crédito. Porque o pedido de compensação, o objeto é o crédito. O débito não é objeto de compensação, pelo menos na nossa análise. É objeto, por exemplo, de um processo de cobrança, de controle de débitos em outro lugar. Então, eu entendo que eu teria conhecido se eu tivesse entrado no mérito do crédito. Como desde a origem, com ressarcimento não conhecido, considerado não formulado, a gente teve que passar por esse histórico para dizer que realmente foi caso de ressarcimento não declarado, para a gente poder afirmar, então, que não temos objeto para analisar em termos de compensação. Ok, obrigado. Podemos votar, então, doutora Adi? Eu concordo com a relatora. Se não tem crédito, não tem compensação, está se discutindo débito, eu concordo com a relatora, acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanhe a relatora. Obrigada. Doutor Breno? Relatora, presidente. Obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, a decisão do item 66 é não conhecer do recurso voluntário. Semiramis, você acha que a gente consegue fazer o 65 e o 67? O 65 nós já fizemos, né? Desculpe, então eu não anotei. O 67. Só falta o 67. E o 67, ele tem a mesma argumentação desse 66, que finalizamos há pouco. A única diferença é que ele tece aqui também um argumento de que teria que sobrestar o presente processo até que de ressarcimento corresse. Mas o ressarcimento ele não correu, porque já foi considerado como não declarado, né? Deixa eu só anunciar, aí a gente
a gente ouve seu resumo. Então, nós vamos passar a votação do item 67, cuja recorrente é a mesma, Araripe Têxtil S.A. Artesã. Por favor, doutora. Esse processo é idêntico ao anterior, presidente, e foram dois motivos, né, a não homologação. Primeiro, a DECOMP tem indicado como parcelas para compensação o débito, o parcelamento do contribuinte, não como a legislação determinava no final, mas no início. E também pelo fato de que o pedido de ressarcimento não foi conhecido no mérito, por ter sido em formulário. Então, seguindo a mesma linha do outro, realmente não houve justa causa ou qualquer possibilidade de considerar o pedido de ressarcimento como não formulado, enfim, não tinha como não ser conhecido mesmo o ressarcimento. E em relação também à IN vigente, ela determinava ao contrário do contribuinte fez em relação à indicação das parcelas. E eu acrescento aqui que não haveria necessidade de aguardar o outro processo, enfim. E ele aqui indica que a gente teria que aguardar o desfecho do processo final 2003-48. Eu entendo que não é preciso, porque a gente acabou de julgar o 2003-48, está na mesma sessão. Então, em vez do sobresetamento, eu digo que não há necessidade, porque estão os dois em julgamento na mesma sessão. Minha conclusão também é a mesma, por não conhecer o recurso voluntário. Ok, muito obrigada, doutora. Podemos votar? A proposta da relatora é não conhecer do recurso voluntário. Nós estamos no item 67. Por favor, doutora Ari. Com a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador. Marco Antônio. Desculpe, doutor Marco Antônio. Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador. Com a relatora. Obrigada. Doutor José Adão. Acompanha a relatora. Obrigada. Doutor Breno. Com a relatora, presidente. Obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, a decisão é por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário. Com isso, encerramos o item, votação, julgamento do item 67. Encerramos a sessão da manhã do dia 15 de dezembro de 2020. Eu peço ao Marco Antônio e ao doutor Ari, por favor, que parem as gravações.